Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Kaique aqui na área, mais um vídeo da GK Concursos e nesse vídeo vamos continuar a nossa super revisão final para a GCM de Diadema. Já foi um vídeo, tá? Serão no total 3 vídeos aqui da nossa revisão final de Diadema. Já foi um vídeo aí que traziam só as leis municipais e agora no vídeo 2 e no vídeo 3 trarei as outras leis do seu edital. Lembrando, conteúdo de extrema importância, tá? São 50 questões na sua prova, 32 questões vão sair aqui desses temas da nossa revisão final. Por isso é um tema que você tem que dar aí extrema importância nesses últimos dias de estudos e eu estou aqui para ajudar vocês. O que eu peço para você apenas? Só peço que você deixe seu like, deixe seu comentário aí na nossa revisão final e que divulgue naquele grupo de estudos que você tem para Diadema ou para aquele amigo seu que vai fazer a prova de Diadema, divulgue esse vídeo aí para estar ajudando a gente a chegar a cada vez mais pessoas. Bacana? Lembrando, tá? Gente, essa revisão aqui, essa parte 2, deu mais ou menos umas 20 páginas aí de resumo, tá? Eu trago um resumo aí das leis para vocês, então deu mais ou menos umas 20 páginas aí entre resumo e questões que eu trago junto para nós fixarmos mais ou menos o conteúdo. Quem tiver interesse em pegar essa revisão totalmente gratuita comigo, é só mandar mensagem no WhatsApp que vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? É uma revisão que a galera usa muito aí nessa parte final, nessa semana final, tá? E eu sempre disponibilizo aí de forma gratuita essa revisão que eu uso aqui nos vídeos para vocês, então é só me chamar no WhatsApp, bacana? Vou colocar aqui na tela pra gente estar começando a nossa revisão final aí, a segunda parte da nossa revisão da GCM de Diadema. Tá na tela então o nosso resumão aí, a nossa parte 2. E lembrando, gente, isso aqui é uma revisão, tá? O que significa revisão? Significa que você já viu o tema e vai rever agora as partes mais importantes, tá? Não adianta achar que, pô, vou ver a revisão, vai cair as 32 questões da revisão. Não, grande parte das questões acabam realmente caindo da nossa revisão aqui. Mas você tem que ter visto o conteúdo inteiro, tá? O conteúdo programático de Diadema veio bem curtinho mesmo. Então essa semana aqui já não era para você estar vendo nada de novo, é só para você realmente revisar o que você já viu para chegar aí no dia da sua prova com o conteúdo bem fresquinho na cabeça. Bacana? Vamos para cima então aqui, nossa parte 2 aqui da nossa revisão. Lembrando, tá, gente? Estamos ainda à venda com o nosso combo de questões aqui da GCM de Diadema. Muita gente pergunta, Kaique, o que você faria na última semana de estudos? Eu faria o que eu estou fazendo agora aqui para vocês, faria revisões, mas eu faria muitas questões, faria questões e simulado. Sempre que eu ia para uma prova, na semana anterior eu fazia muitas questões e simulado para realmente lembrar dos conteúdos ali que eu esqueci, chegar no dia da prova aí já com a prática, tá? Sua prova é composta aí de 50 questões. Então eu chegava nas minhas provas e fazia como se estivesse fazendo ali outro simulado, de tantos simulados que eu já tinha feito, tá? Então eu chegava muito mais tranquilo pro dia da minha prova. Então recomendo para vocês, tá? Quem tiver interesse em adquirir aqui o nosso combo aí com 240 questões de conteúdo específico da GCM de Diadema, ó. Tem as questões de legislação municipal e todo o resto aqui do seu edital de conteúdo específico. O valor é R$ 39,90. Quem tiver interesse em adquirir esse combo de questões, é só me chamar aqui nesse WhatsApp, 11 99865 2213. Gente, esse é o mesmo WhatsApp que você vai chamar para pegar o conteúdo gratuito que eu falei para vocês, tá? Todas essas páginas aqui são aqui, ó, 21 páginas desse resumo. Eu disponibilizo gratuitamente para quem quiser, tá? Esse resumo. Então, quem quiser o resumo, só chamar nesse mesmo WhatsApp aqui, tá? Que eu passei para vocês. Quem quiser adquirir as nossas questões, R$ 39,90 é o valor. Tenho também 3 simulados da prova de Diadema. Agora o simulado já é igual à sua prova, tá? 10 questões de português, 8 de matemática, 7 de legislação municipal e 25 de conteúdo específico. Tenho 3 simulados, cada simulado sai a R$ 25. Quem quiser um pacote com os 3 aqui, é só chamar que nós dá um descontinho também, tá bom? Então quem tiver interesse ou no simulado ou aqui no combo com 240 questões, é só chamar no WhatsApp. É muito importante essa última semana fazer questões, muitas questões, para você chegar com conteúdo bem fresco no dia da sua prova, tá bom? Vamos lá então, que nós já delongamos demais, vamos começar aqui a nossa parte 2 da nossa revisão. Lembrando, falei para vocês, aula 1 foi as leis municipais,
tá? Passamos pelas leis municipais na primeira aula. Hoje, o que nós falaremos nessa aula? Vai ser a Constituição Federal, o que foi cobrado da Constituição Federal na sua prova. O artigo 5º, que fala ali dos direitos e deveres individuais e coletivos, e o artigo 144, que fala da segurança pública. Também falaremos nessa aula das súmulas vinculantes 11, 14, 37, 38, que foram as que foram cobradas no seu edital. Mas, Kaique, o que é uma súmula vinculante? Falaremos disso quando estivermos falando das súmulas vinculantes. Falaremos também da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que é a DUDH, tá? Declaração Universal dos Direitos Humanos aqui. Falaremos também do CTB. O que foi cobrado do CTB na sua prova? Apenas dos crimes, tanto as disposições gerais como os crimes em espécie. Então, artigo 291 ao 312b. Também traremos a Lei Maria da Penha, que pediram aí das medidas protetivas de urgência, que estão ali do artigo 18 ao artigo 24. Então, esses serão os temas da nossa aula. Vai ser uma aula bem longa, tá? Eu já aviso vocês que é uma aula bem longa. Eu sempre gosto de trazer uma revisão bem completa para vocês, tá? Nada daquela revisãozinha de 20 minutos aí, não. É uma revisão bem completa, então essa aula aqui provavelmente vai dar mais de 1 hora de conteúdo, mas realmente é um conteúdo que eu faço com todo o carinho do mundo para vocês, para realmente ajudar vocês a chegar muito bem no dia da sua prova, tá? É um conteúdo que quando eu estudava eu não via em canal nenhum, por isso que eu decido fazer aqui para vocês realmente com maior carinho para ajudar o máximo de pessoas possível. Por isso que eu falo para vocês, curtam esse vídeo, porque aí o YouTube entrega para mais pessoas, tá? O YouTube dá mais relevância quando um vídeo ele tem bastante curtida, bastante comentários. Então, minha intenção é ajudar o máximo de pessoas possível que vai fazer essa prova. Então, se você puder compartilhar esse vídeo com aquele amigo que vai fazer aquela prova, você vai estar me ajudando muito. Bacana? Vamos lá então. Esses temas aqui serão os falados na nossa prova. Vamos começar aqui pela nossa Constituição Federal, tá? Sua banca cobrou, como eu falei, o artigo 5 e o artigo 144. Começaremos aqui então do artigo 5, que traz os direitos e deveres individuais e coletivos, tá? Como eu gosto de trazer isso aqui para vocês. São muitos, tá? Que eu trouxe aqui. São muitos. Mas alguns são mais recorrentes e eu vou trazer os mais recorrentes aqui. Mas não dá, gente, para eu trazer o edital inteiro para vocês. É como eu falei para vocês no começo, é um resumo, é uma revisão, tá? Eu entendo que você já viu o edital inteiro. Então nós vamos lembrar umas partes mais importantes aqui, tá bom? Que o artigo 5 fala que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil. Muitas bancas trazem que é apenas os brasileiros que gozam aqui dos direitos aqui, ó, a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Não, gente, são os brasileiros e também aos estrangeiros residentes no Brasil. Tanto faz se for brasileiro nato, se for brasileiro naturalizado ou se for um estrangeiro que reside aqui no Brasil, tá? Ele vai ter direito aqui ao nosso VILPS, que é o mnemônico aqui que eu gosto para o pessoal lembrar, nosso mnemônico VILPS aqui, tá? A vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade, tá bom? E ele fala aqui nos seguintes termos. Quais são esses termos? São inúmeros ali, eu vou trazer aqui os mais importantes para vocês, tá bom? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Você pode falar o que você quiser, desde que você ponha sua cara a tapa, tá? Você não pode aí fazer seus pensamentos, suas críticas e simplesmente de forma anônima. Não, o anonimato ele é vedado, tá bom? É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica ou de comunicação, independentemente de censura ou licença. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. É livre a locomoção em território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair
com seus bens, veja bem, em tempo de paz, tá bom? Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Gente, o que as bancas mais trazem aqui é que para você se reunir, tá, no local público, você depende de uma autorização. Veja bem, você não depende de autorização, você tem que avisar a autoridade competente previamente. Você vai notificar, você não precisa pedir autorização, você vai apenas notificar, tá? Desde que essa reunião não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, tá? Então não adianta, tem cara que quer fazer aquelas passeatas políticas, aí sabe que o político o cara é da direita e o político da esquerda, sabe que o político da esquerda vai fazer uma passeata aquele dia, ele vai e marca para o mesmo local aquele dia? Não, isso não pode, tá? Você não pode frustrar outra reunião que já foi anteriormente convocada, tá? Então você pode sim se reunir pacificamente, sem armas, tá? Em locais públicos, desde que isso não frustre, nossa, difícil essa palavra, não frustre outra reunião, tá? E é apenas exigida o aviso prévio, tá? Você só tem que avisar anteriormente aí a autoridade competente, tá bom? É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por determinação judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado, tá? Então, para ela ser compulsoriamente dissolvida, tem que haver ali o trânsito em julgado. Kaique, o que é o trânsito em julgado? O trânsito em julgado, gente, é aquela sentença irrecorrível, tá? Que não tem mais como você recorrer, não tem mais nenhuma instância para você recorrer. Isso é o trânsito em julgado, tá? Então, as associações, elas só podem ser compulsoriamente dissolvidas com decisão transitada em julgada, tá? Ou ela pode ter suas atividades suspensas aí por determinação judicial, tá bom? No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior. O que é ulterior? É após, tá? Se houver dano. Então, a casa do seu vizinho está pegando fogo, aí o bombeiro vai e precisa acessar pela sua casa para apagar o fogo. Só que nessa que o bombeiro acessa pela sua casa para apagar o fogo, acaba ali que ele quebra uma janela, por exemplo. Tá? Então, o bombeiro ele sim pode acessar a sua casa, porque é um caso de perigo público. Se ele não apagar aquele fogo pode se alastrar por toda a vizinhança. Então, sim, ele pode usar a sua casa para apagar o incêndio na casa do seu vizinho. E é assegurada a você a indenização por qualquer dano que houver ali na sua casa, tá? Então, nesse exemplo aí, o bombeiro que quebrou sua janela, o Estado depois vai te indenizar essa janela, tá bom? A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrente de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Então, para existir um crime, tem que existir uma lei anterior a esse crime que defina aquela atitude como sendo uma atitude criminosa. A lei penal não retroagirá. O que é não retroagirá? A lei penal ela não volta para trás, exceto para beneficiar o réu. Me dá um exemplo, Kaique? Eu dou um exemplo para você. Por exemplo, a Lei Maria da Penha teve uma mudança na pena dela em 2024. Então, você descumprir ali as medidas protetivas da Lei Maria da Penha era um crime com pena, se não me engano, de detenção de 3 meses a 2 anos e multa, tá? Foi mudado esse crime. Foi mudado agora para um crime de reclusão, se não me engano, de 2 a 5 anos, tá? Eu vou falar para vocês isso na Lei Maria da Penha. Eu sou ruim para gravar pena, hein? Mas se eu não me engano, é de 2 a 5 anos agora esse crime e é uma pena de reclusão. O que acontece? Quem foi condenado antes de 2024 é julgado pela lei anterior, tá? Quem foi condenado após 2024 é julgado por essa pena posterior. Porém, quem foi julgado em 2020, antes de 2024 e foi condenado, essa lei ela não pode voltar para trás para prejudicar o réu. Então essa lei
que tem uma pena agora mais grave, essa atualização da lei que tem a pena mais grave, ela não pode voltar para trás e punir esse cara aqui que foi julgado naquela pena de 3 meses a 2 anos. Não existe isso da lei voltar para trás e punir ele mais gravemente. Porém, se fosse ao contrário, se essa lei fosse uma lei que entrasse em vigor mais branda, ela retornaria para beneficiar o réu. Então a lei ela nunca volta para trás, exceto se for para beneficiar o réu. Em benefício do réu, a lei volta para trás. Se for em prejuízo do réu, a lei não volta para trás, tá bom? A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. A prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, tráfico e terrorismo e os crimes hediondos, o famoso 3TH, é o mnemônicozinho que tem aqui, 3TH. Então são os crimes aí inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, a tortura, o tráfico, o terrorismo e os crimes hediondos, tá? Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Kaique, o que é um crime imprescritível? É um crime que não prescreve, tá? Tem crimes que prescrevem em 10 anos, em 20 anos, em 30 anos, por exemplo, cometi um crime aqui, daqui 10 anos. Se eu não for punido, esse crime prescreveu, eu não posso mais ser punido. Agora, a ação dos grupos armados aqui, civis ou militares e o racismo são crimes imprescritíveis, tá? Eles não prescrevem nunca, tá bom? Não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada. Muito cuidado com isso aqui, que as bancas trazem que não há pena de morte em nenhuma hipótese. Sim, existe uma hipótese de pena de morte no Brasil, que é em caso de guerra declarada, tá? Não haverá penas também de caráter perpétuo. A pena máxima no Brasil hoje é de 40 anos, que é do crime de feminicídio. Não haverá penas também de trabalhos forçados, penas de banimento e penas cruéis. Conceder-se-á, agora vamos falar agora dos remédios constitucionais. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Eu sempre deixo essas palavrinhas-chave para vocês lembrarem. Então, habeas corpus é violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Quando falar em mandado de segurança, é para proteger direito líquido e certo, tá? Então, o que está aqui, ó, grifado, é o que é para você lembrar na hora da sua prova, tá? Então, mandado de segurança é para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições de poder público, tá? Mandado de injunção. Quando falamos em mandado de injunção, estamos falando em falta de norma regulamentadora, falta de lei, tá? Então, considere-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público, para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Então, habeas data é para você aí pegar informações sobre a pessoa, tá? São gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei. Gente, gratuitos para os reconhecidamente pobres. O que eu falo para vocês? O que a nossa Constituição fala? Para os reconhecidamente pobres é gratuito você nascer e você morrer. Então, o registro civil de nascimento é gratuito e a certidão de óbito. Muito cuidado que o artigo 5 não fala nada de certidão de casamento. E as bancas adoram colocar certidão de casamento aí no meio, tá? Está errado. Fala-se que é gratuito para os reconhecidamente pobres apenas o registro civil de nascimento e a certidão de óbito, tá? Agora são gratuitos para todos. Aqui não fala que é para os pobres, não, aqui é para todos, tá? As ações de habeas corpus e habeas datas
e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Muita gente já falou assim para mim, pô, Kaique, né? Eu já ouvi falar que o cara pagou ali R$ 2.000 no habeas corpus para o advogado dele. Gente, ele pagou para o advogado dele. Ele poderia sim fazer sozinho esse habeas corpus e entregar à autoridade competente, tá? Mas ele preferiu que o advogado fizesse ali toda uma redação bonitinha para ele, ele foi e pagou o valor pedido pelo advogado, tá? Mas para você entrar ali com pedido de habeas corpus é gratuito, você não paga nada, tá bom? Agora falamos aqui do artigo 144, acabamos o artigo 5º, falaremos agora do artigo 144, que fala aí da segurança pública. Vamos lá, a segurança pública, dever do Estado e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Então, para que serve a segurança pública? Para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Incolumidade, gente, proteção, tá? Proteção das pessoas e do patrimônio pelos seguintes órgãos. O que eu fiz? O artigo 144 ele traz os órgãos e traz a atribuição de cada órgão. Então já trouxe os órgãos com as respectivas atribuições embaixo. Quais são os órgãos? A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, as polícias civis, as polícias militares e corpos de bombeiros militares e as polícias penais federal, estadual e distrital, tá? Essas são as que estão no caput do artigo 144 e lá no parágrafo 8 traz a nossa querida Guarda Municipal. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinados à proteção do bis. O que é o bis? É os bens, as instalações e os serviços. Então, sempre que falarmos de artigo 144 da Constituição Federal, estaremos falando do nosso bis, tá? O parágrafo 8 aqui fala que os municípios poderão, veja, é uma faculdade, não é um dever, tá? O município não é obrigado a ter uma guarda municipal, mas ele pode constituir a sua guarda municipal destinada à proteção de bens, instalações e serviços, tá bom? Mas o que falamos aqui do caput, dos órgãos. O primeiro órgão aqui é a Polícia Federal, que é competência da Polícia Federal apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses, gente, da União. Quando falamos em Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Ferroviária Federal, tá? Tem o nome federal na frente, estamos falando da União, tá bom? De suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. É também prevenir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Muito cuidado, tá? Que muita gente confunde isso com uma atribuição da Polícia Rodoviária Federal. Gente, as polícias, elas pegam, por exemplo, a droga, só que elas vão encaminhar para a respectiva polícia, tá? No caso da União, para a Polícia Federal, no caso dos estados, para a Polícia Civil, tá bom? Então, prevenir e reprimir o tráfico ilícito aí é uma função da Polícia Federal, tá? O contrabando e descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos nas respectivas áreas de competência. Porque muita gente confunde com atribuição da PRF. Tem aquela série, né, da Operação Fronteira, que mostra a PRF pegando droga, a PRF pegando contrabando, pegando descaminho. Eles pegam, só que eles encaminham à Polícia Federal e a Polícia Federal faz as devidas sanções, tá? Por ser área de fronteira, quem faz as sanções é a Polícia Federal, tanto que em aeroporto também, quem tá lá dentro do aeroporto é a nossa Polícia Federal, tá bom? E aqui é a próxima função dela, exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras, foi o que eu falei para vocês agora. Na fronteira, a Polícia Federal. Polícia Marítima, tá? Nos nossos portos, tá? Tem o porto aí de Santos, que é um porto muito famoso, por exemplo, aqui em São Paulo, tá? Quem atua dentro do Porto de Santos é a Polícia Federal. E Polícia Aeroportuária, dentro dos nossos aeroportos, também é a Polícia Federal, tá bom? Exercer com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União, tá? Então é exclusividade aqui da Polícia Federal, as funções de Polícia Judiciária da União. Bacana? Polícia Rodoviária Federal e Polícia Ferroviária Federal. Elas fazem o patrulhamento ostensivo. Polícia Rodoviária Federal, patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Polícia Ferroviária Federal, patrulhamento ostensivo das ferrovias
federais. Essa polícia aqui ferroviária está praticamente acabada, muito pouco ouve-se falar dela, tá? Polícia civis, agora vamos aqui para o âmbito estadual. Polícias civis são dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Muito cuidado com esse exceto as militares, as bancas trazem inclusive as militares, coisas assim, muito cuidado com isso na hora da sua prova, tá bom? Polícias militares e corpos de bombeiros militares, tá? Cabe à polícia militar a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Então, sempre quando você ouve aqui em patrulhamento ostensivo, tá? Falamos da polícia militar. Kaique, mas o STF já pacificou que a Guarda Municipal também pode fazer aí o patrulhamento ostensivo. Legal. Gente, mas a sua prova não traz entendimentos do STF, tá? Tirando a súmula vinculante. A sua prova cobrou súmulas vinculantes, mas as súmulas vinculantes, vocês vão ver que já são aí entendimentos pacificados do STF. Eu vou explicar para vocês ali mais para frente. Mas na questão aí de jurisprudência, essas coisas, a sua prova não cobra. A sua prova cobra a lei fria de lei. E na lei fria da lei, na lei seca, a polícia militar faz o patrulhamento ostensivo e a guarda municipal o patrulhamento preventivo, tá bom? Então cabe aqui a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública, a polícia militar e aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução das atividades de defesa civil, tá bom? Tanto polícia militar quanto corpo de bombeiro são forças auxiliares e reservas do Exército. E para finalizar, as polícias penais. Gente, existem polícias penais federal, estadual e distrital. Então existem polícias penais que são vinculadas tanto à União quanto aos estados, tá? Tem presídios aí federais e tem presídios estaduais. Cada um aí no seu respectivo presídio, tá bom? Polícias penais aí estão vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, como eu falei para vocês, algumas à União, outras ao Estado. Cabe a segurança dos estabelecimentos penais. Bacana? Gente, de Constituição, era isso que eu queria trazer para vocês. Agora, obviamente, como eu sempre gosto, resolveremos questões. Questão de número 1. De acordo com o artigo 5 da Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade a VILPS, que eu falei para vocês. VILPS, o V de vida, o I de igualdade, o L de liberdade, o P de propriedade e o S de segurança. Bacana? Dentro da salvaguarda desta cláusula pétrea, é correto afirmar que... Gente, essa questão aqui é uma questão da sua banca, é uma questão do Instituto Mais, que é a banca da sua prova aí da GCM de Diadema. E você vai ver como é bem simples aqui as questões do Instituto Mais, tá bom? A. Ninguém será privado de direitos por motivo de convicção filosófica ou política, desde que não avoquem ofensas ao governo brasileiro. Não fala nada disso, tá? Não fala nada disso. B. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, até aqui tá certo, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Tá perfeita, gente. A B está corretinha, está perfeita, tá? C. É violável a liberdade de consciência e de crença? Já para. É inviolável. Gente, eu gosto sempre de riscar mesmo o que tá errado, tá? Na sua prova, risquem o que tá errado. Para você aí, às vezes você fica em dúvida entre duas questões. Você já eliminou duas aqui, deixa elas eliminadas ali mesmo, tá? Não é livre a manifestação do pensamento, já risca aqui, tá? Lembra? É livre a manifestação do pensamento, sendo aí vedado o anonimato. Então, a 1 aqui é a nossa alternativa B. 2. De acordo com o artigo 5 da Constituição Federal, é correto afirmar que não são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data? São, falei para vocês, tá? São gratuitas sim as ações de habeas corpus e habeas data. O Estado indenizará o condenado somente quando ficar preso, além do tempo fixado em sentença? Errado. Haverá prisão civil por dívida? Não. No caso do depositário infiel? Não.
Não, não, não. Gente, prisão civil por dívida só existe em caso de pensão alimentícia, tá? Tá? Ali na lei fala que não haverá prisão civil por dívida, salvo no caso do depositário infiel ou da pensão alimentícia, tá? Mas até esse depositário infiel já caiu por terra, tá? Hoje só se prende aí realmente por pensão alimentícia, tá bom? Em caso de guerra declarada, haverá pena de morte. Isso tá certo, gente, tá? Só tá escrito aí de uma maneira diferente. Lembra que tá escrito lá? Não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Então é a mesma coisa que falar que em caso de guerra declarada poderá sim haver no Brasil pena de morte, tá bom? Então a 2 aqui é nossa alternativa D. 3, mais uma aqui do Instituto Mais. A respeito dos direitos e garantias individuais, assinale a alternativa correta. A. Para garantia do interesse nacional, o indivíduo pode ser privado da sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal? Óbvio que não, gente. Óbvio que não. B. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. É assegurado. Aqui tá certo. C. São admissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos? Óbvio que não, gente. Tá muito óbvio que não. E D. A prisão de qualquer pessoa e local onde se encontre serão comunicados em 72 horas ao juiz competente? Não. É comunicado imediatamente, tá? Imediatamente. Não tem nada de 72 horas. Então a 3 aqui realmente nossa alternativa B. 4. As forças auxiliares, essa aqui já são questões de outras bancas, tá? As forças auxiliares desempenham um papel crucial na manutenção da ordem pública brasileira. Assim, quais são as forças conhecidas como forças auxiliares de acordo com a legislação brasileira? Gente, lembra que eu falei para vocês? Forças auxiliares e reservas do Exército, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar, tá? Então aqui está na B. C. Polícia Militar e bombeiros, tá bom? Alternativa C. Gente, essas questões de outra banca, eu procurei bancas também que são mais ou menos o perfil do Instituto Mais, para vocês ficarem aí por dentro de como pode ser que caia na sua prova, tá? Então são bancas que realmente têm ali um perfil bem parecido com o Instituto Mais, tá bom? Conforme aqui estabelece a Constituição da República Federativa do Brasil, a segurança pública, exercida pelos órgãos relacionados no artigo 144, tem por finalidade a preservação da ordem pública e incolumidade das pessoas e do patrimônio. Qual é a finalidade das guardas municipais? Gente, é a proteção do bis. Lembra que eu falei para vocês? É o bis. Tá? Opa, é o bis. Bens, instalações e serviços. Fazer segurança de trânsito? Não. 144 só fala do bis. Proteção de bens, serviços e instalações do município. Bacana, gente! Gente, se você assistiu já até aqui e não deixou o seu like ainda, peço para você dar uma pausinha nesse vídeo, já deixe seu like, veja aí se você é inscrito no canal, tá? Porque aí mais de 60% das pessoas que veem nossos vídeos não são inscritos no canal. Então, fazemos muitos conteúdos aí para a Guarda Municipal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal. Vamos continuando aqui, então, a nossa revisão. Agora falar das súmulas vinculantes. Primeiro, Kaique, o que é uma súmula vinculante? Gente, súmula vinculante é um entendimento pacificado do STF. O que seria isso? É um entendimento que é obrigatório todos os tribunais seguirem. Então, todos os tribunais que forem julgar assuntos referentes a qualquer uma das súmulas vinculantes existentes, o juiz que for julgar aquele caso, ele tem que julgar de acordo com o entendimento aí pacificado do STF, tá bom? Então não existe o juiz julgar um assunto, por exemplo, que vamos falar aqui do uso de algemas, não existe um juiz julgar diferente do que está aqui na súmula vinculante 11, porque isso já é um entendimento pacificado do STF, tá bom? As súmulas vinculantes são bem pequenas, foram cobradas as 4 no seu edital e são essas 4 aqui. Primeiro, a que mais cai em provas de guarda municipal, cai muito em prova de guarda municipal, é a súmula vinculante 11, que traz aí do uso de algemas. Gente, o uso de algemas é algo que não é para ser corriqueiro, tá? O uso de algemas é algo excepcional.
Aí ele traz aqui em quais situações que podem ser utilizadas aí as algemas, tá? Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência, fundado receio de fuga ou perigo à integridade física, tá? O pessoal chama isso aqui de PRF, tá? Perigo, aqui o perigo, tá? A resistência e o F de fuga, tá? Então, perigo, a integridade física, resistência e fundado receio de fuga é o PRF. Então, nesses casos aí que você pode estar utilizando a algema ali no detido, tá bom? Então, resistência, fundado receio de fuga ou perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros. Aqui, ó, justificada a excepcionalidade por escrito, que já fala, é algo excepcional. Então, sempre que algemamos alguém, você quando for guarda municipal, você também vai saber disso, sempre que você algema alguém, você tem que colocar isso no seu relatório de ocorrência, tá? Você tem que colocar no relatório de ocorrência que a pessoa foi algemada ali, às vezes por resistência, ou fundado receio de fuga, ou perigo aí à integridade física, seja do guarda municipal ou a do próprio detido ali, tá? Então, esses são os motivos ali e você, sim, tem que colocar no seu relatório. É obrigado, toda vez que você algema alguém, você tem que colocar no seu relatório, tá bom? Olha aqui, se você não colocar, você entra numa pena aqui de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão. Além de tudo, além disso, você pode anular a sua prisão aí, caso você não justifique o motivo que você usou as algemas, tá? Ou do ato processual a que se refere sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado, tá bom? Então, a súmula vinculante é isso, é a súmula vinculante que eu acredito que vai cair na sua prova, então chegue com ela aí bem decoradinha, porque é a que tem maior aí pertinência temática, também. Foi cobrada aqui a súmula vinculante 14, que fala o quê? É direito do defensor no interesse do representado. Quem é defensor? É o advogado. O advogado vai ser o seu defensor aqui e no seu interesse, tá? No interesse de você que está sendo representado pelo seu advogado. Ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão de competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício da defesa. Veja bem, gente, tá? Essas provas já têm que estar documentadas. Porque ali no processo investigatório tem algumas provas ainda que não foram documentadas. Tem provas ali que eles escolhem, mas que não tem tanta força assim. Então eles nem levam para tribunal essas provas, tá? Então, todas as provas que forem já documentadas, aí sim, é direito do defensor aí ter amplo acesso a essas provas, tá bom? Súmula vinculante 37 fala que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar os vencimentos, tá? O salário dos servidores públicos sob o fundamento da isonomia, tá? Então não cabe ao Poder Judiciário dar aumento de salário aí aos servidores públicos, tá bom? E a 38 fala que é competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Então o município sim, ele pode falar até qual hora determinado aí comércio pode funcionar dentro aí, claro, dos seus perímetros municipais, tá bom? Então, gente, súmula vinculante é isso, realmente bem rapidinho, tá? É um tema, sim, importante, que vai cair na sua prova, mas é um tema que dá para você matar bem rapidinho aí nos seus estudos, tá bom? Como sempre, questões nós faremos agora. Questão de número 1. Essas questões, gente, sempre vou trazer questões para vocês que já caíram em outros concursos, tá? Nada da minha cabeça, sempre questões aí que já foram cobradas em outros concursos, tá bom? A respeito aqui da súmula vinculante 11, que é a súmula que fala aí do uso de algemas, é correto afirmar que é lícito o uso de algemas, ainda que em caso de fundado receio de fuga. É ilícito? Não, é lícito, tá? Em caso de receio de fuga, é lícito, não é ilícito, como falou aqui. É lícito independentemente de justificativa escrita, que você já risca, tá? Falei para vocês, tem que ter sim essa justificativa escrita, tá? É obrigado você colocar no seu relatório
a justificativa escrita do porquê você utilizou a algema naquela pessoa que cometeu determinado delito, tá bom? C. A utilização indevida de algemas pelo agente público pode ensejar responsabilidade penal do Estado. Não, aqui está errado. D. A utilização inadequada de algemas, apesar da responsabilização do agente público, não pode ensejar nulidade da prisão. Não, falei para vocês, pode sim, tá? Pode sim anular a prisão, tá? A não realização de justificativa por escrito da excepcionalidade do uso de algemas pode ensejar responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade. Aqui está corretíssimo, tá bom? Então, a 1 aqui é nossa alternativa E. 2. Respeito aqui da súmula vinculante 37, tá? A respeito da possibilidade do Poder Judiciário julgar causas envolvendo o aumento de remuneração de servidores, a súmula vinculante 37 assevera que cabe ao Poder Judiciário aumentar os vencimentos? Não, fala totalmente o contrário, fala que não cabe ao Poder Judiciário aumentar os vencimentos dos servidores públicos, tá bom? B. Cabe ao Poder Judiciário aumentar os vencimentos dos servidores públicos sobre o fundamento da isonomia? Gente, não cabe. Não cabe. C. A isonomia constitucional é o principal fundamento para o Poder Judiciário poder aumentar. Gente, o Poder Judiciário não pode aumentar. Você já risca. D. Não cabe ao Poder Judiciário, perfeito, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia. Aqui, realmente, é a nossa alternativa D. Bacana? Terceira e última questão. De acordo com a súmula vinculante 14 do STF, de que trata do direito de vistas aos autos do inquérito policial, é correto afirmar que qualquer pessoa do povo tem direito a examinar inquéritos policiais que estejam tramitando em delegacia de polícia? Não, tá? Apenas o advogado, tá, vai ter acesso aí a esses inquéritos em defesa da pessoa que ele está defendendo, tá? Ó, é prerrogativa do advogado. O que é uma prerrogativa, Kaique? É um direito inerente ao cargo ou ao título que você ocupa, tá bom? No interesse do representado ter acesso aos elementos de prova decorrentes de diligências investigatórias documentadas no inquérito policial que já tenham sido realizadas pela Polícia Judiciária e que digam respeito ao exercício do direito da defesa, que está perfeito, tá bom? A 3 aqui é nossa alternativa B. Gente, então isso aqui foram as súmulas vinculantes. Vamos agora para a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a nossa famosa DUDH. Gente, vamos lá, começar aqui. A DUDH não tem como você errar a questão da DUDH. Por quê? Se você levar essa dica aqui ao pé da letra, você não erra questões da DUDH, tá? Dica para acertar qualquer questão da DUDH. Leia a alternativa e faça a si mesmo a seguinte pergunta. Essa alternativa fere diretamente os direitos humanos? Se a resposta for sim, ela está incorreta. Quando nós formos responder as questões aqui, você vai ver. A gente vai perguntar, bom, essa alternativa aqui, ela fere algum direito humano? A resposta sendo sim, a alternativa automaticamente vai estar incorreta, tá bom? Trazer aqui alguns artigos mais recorrentes aqui em provas aqui, artigos da DUDH. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo, tá? Eu trouxe para vocês ali do artigo 5 os remédios constitucionais, tá? Então é isso que a DUDH fala, que todo ser humano tem direito aí a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais, que eles sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem direito a ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei em julgamento público, no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa.
Ninguém será culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento, não constituía um delito perante o direito nacional ou internacional. Também não será imposta pena mais forte do que aquela que, no momento da prática, era aplicável ao ato delituoso. Lembra que eu falei para vocês? A lei não retroage, ela não volta para trás, a não ser que seja para beneficiar o réu, tá bom? Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Todo ser humano tem direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a ele regressar. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. Todo ser humano tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. Todo ser humano tem direito à liberdade de reunião e associação pacífica. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. Kaique, é muito parecido com o artigo 5 da Constituição Federal. Sim, é muito parecido com o artigo 5, tá bom? Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada no mérito. Então pensa, a instrução elementar para as criancinhas, ela é obrigatória, tá? Agora, a técnico-profissional será acessível a todos e a instrução superior, a faculdade, ela será baseada no mérito, tá bom? Vamos para as questões. Trouxe aqui duas questões para vocês do Instituto Mais, que é a banca da sua prova aí da GCM de Diadema, tá bom? Assinale a alternativa que apresenta uma disposição da Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. A. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Aqui já está certo, tá? Vamos ver o que eu falei para vocês? Se as outras trazem aí uma causa que a gente pode falar, pô, isso aí fere os direitos humanos. Vamos ver? Todo ser humano, vítima de perseguição, tem direito de procurar e de gozar asilo em outros países, independente de qualquer motivação. Veja bem, tá? Imagina, o cara, ele comete ali um crime comum, um homicídio, ele vai lá e pede asilo em outro país? Não, não é qualquer motivação, é só por crime político, tá? Por crime político você pode pedir asilo. Qualquer crime comum, furto, roubo, estelionato, homicídio, aí você não pode pedir asilo, tá bom? Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, exceto a nacionalidade concedida por país que não seja o de seu nascimento. Isso fere um direito humano. Se você conseguiu uma nacionalidade em outro país, eles vão lá e simplesmente te privam, porque não é o país aí que você nasceu. Então isso aqui fere um direito humano, isso está errado. A D. Todo ser humano tem direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, mas pode ser impedido de regressar. Imagina você ser impedido de regressar ao seu país. Tá incorreto, gente, tá incorreto, tá? Isso fere um direito humano. Então a 1 aqui só pode ser a nossa alternativa A. 2. Com base na Declaração Universal dos Direitos do Homem, assinale a alternativa correta. Todo país tem direito de impedir que o ser humano deixe suas fronteiras, aqui ó, ferindo um direito humano. Você vai impedir que o cara saia do país? Tá errado. B. Todo ser humano, vítima de perseguição, tem o direito de procurar asilo em outros países, que avaliará a possibilidade de concessão por meio de decisão soberana. Falei para vocês, tá? Não tem essa. Ele não pode pedir em caso de crime comum. Se for crime político, ele pode pedir, tá? C. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. A C tá perfeita, tá certa, é o nosso gabarito. D. O ser humano pode ser obrigado a fazer parte de uma associação? Não, ninguém é obrigado a nada. Isso fere um direito humano. Tá bom, gente? Então, essas são as questões aqui de DUDH. DUDH bem simples, bem fácil mesmo. Faça a você mesmo a seguinte pergunta. Isso fere um direito humano? Se ferir um direito humano, a alternativa está incorreta. Bacana? Vamos agora para o Código de Trânsito Brasileiro. Código de Trânsito Brasileiro. O que sua banca cobrou de CTB? Sua banca cobrou os crimes, tá? Tanto as disposições gerais, quanto ali os crimes realmente em espécie. Vamos lá, o que eu julgo ser aqui mais importante que você chegue aí sabendo na sua prova. Vamos lá. Primeiro das disposições gerais. A suspensão ou a proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
pode ser imposta, isolada ou cumulativamente com outras penalidades. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de 2 meses a 5 anos. Transitada em julgado a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária em 48 horas a permissão para dirigir ou a carteira de habilitação. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor não se inicia enquanto o sentenciado, por efeito da condenação penal, estiver recolhido ao estabelecimento penal. Gente, isso aqui, prisional, isso aqui é muito interessante, tá? Por quê? Pensa lá, o cara cometeu um crime dirigindo. Então o cara ele dirigiu ali, ele acabou cometendo um homicídio culposo ali na direção de veículo. Aí ele foi preso, tá? E nessa, ele teve ali a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação, tá? Ele teve isso aqui, que pode ter essa duração aqui, ó, de 2 meses a 5 anos. Digamos que ele foi ali proibido, tá? Proibido de obter aí a permissão ou a habilitação, ele foi proibido pelo período ali de 3 meses, tá? Só que ele foi condenado, por exemplo, a 5 meses de prisão. Aí, o que acontece? Ele foi condenado a 5 meses de prisão, a hora que ele sair, já passou os 3 meses e ele poderia normalmente obter aqui a permissão dele para dirigir, né? E aí, digamos que ele ficou preso e ficar preso para ele foi uma bênção, porque passou os 3 meses e ele pode obter tranquilamente ali a permissão dele para dirigir. Aí, a penalidade não adiantou de nada, tá? Então o que vai acontecer? Essa pessoa ela vai ficar presa e a partir do momento que ela sair da prisão, começa a contar esse prazo da penalidade. Então se ela sair da prisão daqui 5 meses, aí começa a contar o prazo aí da penalidade imposta para ela não obter essa permissão antes aí da duração do exemplo que eu dei, foram 3 meses, tá bom? São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor cometido a infração. Com dano potencial para 2 ou mais pessoas, cuidado, tá? A banca traz como dano potencial para uma pessoa só, não, para 2 ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros. Utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas, sem possuir a permissão para dirigir ou a CNH, com permissão para dirigir ou com CNH de categoria diferente do veículo, então você cometer a penalidade aí com o caminhão, sendo que você só tem carta para carro, quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com transporte de passageiros ou de carga, utilizando o veículo em que tenham sido adulterados equipamentos ou características que afetem a sua segurança ou seu funcionamento, de acordo com os limites de velocidade prescritos nas especificações do fabricante, aquele cara que bota um turbo no carro, tá? E o carro não é turbo de fábrica, ou sobre a faixa de trânsito temporária ou permanente destinadas a pedestres, tá bom? Então, essas são circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito. Vamos lá. Dos crimes aqui em espécie. Eu quero que você saiba sobre o crime em espécie primeiro. Não existe homicídio ou lesão corporal dolosa no CTB. Kaique, não existe dolosa? Não. Todo homicídio e toda lesão corporal do CTB, ela é culposa. Por quê? Porque se for dolosa, você vai ser julgado de acordo com o Código Penal, não de acordo com o CTB. Ah, Kaique, eu tô com o meu carro aqui, eu vi o meu desafeto na rua, eu vou e joguei o carro em cima dele de propósito. Não é um crime de trânsito, você usou o seu carro como uma arma. Usando o seu carro como uma arma, você vai ser julgado de acordo com o artigo 121 do Código Penal. E não simplesmente de acordo aqui o CTB. O CTB fala apenas de lesão corporal culposa. Não existe dolo, só existe culpa no CTB, tá bom?
Então vamos lá, praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. A sua pena é de detenção de 2 a 4 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Aí o parágrafo primeiro vai falar que nos crimes de homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 à metade se o agente não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, praticá-lo em faixa de pedestre ou calçada, deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal à vítima do sinistro, e no exercício de sua profissão ou atividade estiver conduzindo o veículo de transporte de passageiros. Então, a pena aumenta de 1/3 até a metade nesses 4 incisos aqui. Se o agente conduz veículo automotor sobre a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, ele vai qualificar esse crime. Vai ser uma nova pena, vai ser uma pena de reclusão de 5 a 8 anos e suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Então, isso aqui é um homicídio culposo na direção de veículo automotor qualificado, tá? O álcool, aqui você estar sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência é uma qualificadora, tá bom? Agora, o crime de lesão corporal. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. A pena é de detenção de 6 meses a 2 anos e a mesma suspensão ali e proibição de se obter a CNH. A pena aumenta de 1/3 à metade se ocorrer aqui qualquer dessas hipóteses também, tá? Então, o mesmo aumento de pena que tem no homicídio, também tem aí na lesão corporal, tá bom? E o álcool também vai qualificar o crime de lesão corporal, tá? Mas a pena vai ser privativa de liberdade, quer dizer, de reclusão de 2 a 5 anos, tá bom? A pena vai ser de reclusão de 2 a 5, mesma coisa ali, sob aí a influência de álcool, tá bom? Agora, o crime propriamente dito aí de conduzir sob a influência de álcool também é crime. Ah, Kaique, ele não matou ninguém, não correu nenhum sinistro aí, nenhum acidente. E aí, o que acontece? Se ele for parado, ele vai ser liberado? Não, de forma alguma. Também é crime, tá bom? Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. A pena de detenção de 6 meses a 3 anos e multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. As condutas previstas no caput serão constatadas por concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, tá? Ou por 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar. Então isso aqui é por exame de sangue, isso aqui é no famoso ali bafômetro, tá? Conhecido aí como bafômetro, nosso etilômetro, tá bom? Então isso aqui é no etilômetro e o de cima aqui é no exame de sangue, tá bom? Ou também sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, alteração na capacidade psicomotora. Então ali tem alguns sinais que nós podemos aí ver, porque às vezes o cara, ele faz o quê? Ele se recusa a fazer o etilômetro ali, o bafômetro, tá? Ele se recusa a fazer ali o teste do bafômetro. E aí, o que a gente faz? A gente vê se ele está ali com sinais de embriaguez, se está com cheiro de álcool, se ele está aí com a fala pastosa, tá? Se ele tá, não sabe onde está, não sabe que dia que é. Então tem algumas formas de você ver ali se o cara realmente fez o consumo de bebida alcoólica, tá? Então ele pode ser pego tanto no exame de sangue, tanto no bafômetro ali, no nosso etilômetro, quanto também por sinais que indiquem que ele fez o consumo de álcool ou outra substância aí psicoativa, tá bom? Último crime que eu quero trazer para vocês é esse aqui: inovar artificiosamente em caso de sinistro automobilístico com vítima. Gente, sempre que vocês verem sinistro, é acidente, tá? É que ninguém fala acidente no CTB, sempre vai estar no CTB como sinistro, tá bom? Inovar em caso de sinistro automobilístico com vítima na pendência do respectivo procedimento policial preparatório, inquérito policial ou processo penal, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, a fim de induzir a erro o agente policial, o perito ou juiz. Então aquele cara que ele acabou provocando um sinistro ali, ele foi ocupado, ele tenta mudar a cena ali de uma forma
que mostre que a outra pessoa foi a culpada, tá? Então ele muda ali o local que aconteceu ali o sinistro, tá? Ele faz essa mudança para tentar confundir o perito, tentar confundir aí quem vai fazer as investigações, tá bom? Isso é um crime com pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. O parágrafo único fala que aplica-se ao disposto nesse artigo, ainda que não iniciadas quando da inovação, o procedimento preparatório, o inquérito ou o processo os quais se referem, tá bom? Crimes de trânsito também, bem pouquinha coisa trouxe. Gente, seu edital inteiro é bem pequeno, tá? É um edital aí bem enxuto, bem tranquilo. É o que eu falei para vocês, estamos fazendo apenas uma revisão. É para você ter lido e relido esse edital pelo menos umas 3 vezes, que é um edital bem enxugado aí, tá bom? Trazer uma questão aqui do Instituto Mais para vocês. Na verdade, são 2 questões aqui do Instituto Mais. A primeira, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, são circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor cometido a infração 1. Com dano potencial para 2 ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros, a 1 está certa. 2. Utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas, também está certa. 3. Sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, por enquanto tudo certa. E a quarta, com permissão para dirigir ou carteira de habilitação de categoria diferente da do veículo. Eu falei para vocês, o cara tá lá dirigindo um caminhão e só tem carta para dirigir carro, tá? Também tá certo aqui. Essas 4 aqui são realmente circunstâncias que sempre agravam, tá? Então, 4 aqui é a alternativa D. Bacana? 2. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, constitui crime inovar artificiosamente em caso de acidente automobilístico com vítima na pendência do respectivo procedimento policial preparatório, inquérito policial ou processo penal. O estado de lugar, de coisa ou de pessoa, a fim de induzir o erro ao agente policial, o perito ou juiz, sujeito à pena de detenção de gente. A sua banca ela vai trazer alguma questão de pena. Por quê? O CTB ela só cobrou crime. ECA ela só cobrou crime. Estatuto da pessoa idosa ela só cobrou crime. Gente, alguma pena vai vir. Infelizmente, Kaique, eu não gosto de decorar pena. Eu também não decoro pena não. Mas, infelizmente, alguma outra pena vai vir. É bom dar uma olhadinha aí nas questões das penas, tá? Aqui, a pena é de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Aqui, ó. Detenção de 6 meses a 1 ano ou multa, tá bom? Então aqui é a alternativa B. É chato, eu entendo vocês, tá? Realmente eu também não gosto de banca que traga pena, mas pelo que ela cobrou no edital, provavelmente vai vir questões cobrando pena, tá bom? 3. Configura crime previsto expressamente no Código de Trânsito Brasileiro. Eu gostei muito dessa questão, tá? Foi uma questão muito inteligente da sua banca. Lembrando, essas 3 questões aqui são da banca Instituto Mais, a banca aí que vai fazer o seu concurso em Diadema. E essa terceira que eu gostei bastante. Por que, Kaique? Porque ela misturou infrações com crimes, tá? Infrações, apesar de não ter caído no seu edital, mas aí você leu todos os crimes, você vai falar assim, pô, por exemplo, deixar o condutor ou passageiro de usar cinto de segurança não é um crime. Você sabe que não é um crime, então você já elimina. É uma infração, tá? Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança não é um crime, é uma infração. Usar o veículo para arremessar sobre os pedestres ou veículos água e detritos não é um crime também, é uma infração. Então só pode ser aqui a alternativa A, afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. A 3 aqui é nossa alternativa A. Bacana, gente, bacana demais. Tá? Estamos chegando aqui ao final da nossa primeira revisão. Nosso último assunto aqui vai ser a maravilhosa, a espetacular, a melhor lei brasileira, que é a nossa lei Maria da Penha, tá bom? Gente, Maria da Penha foi cobrado bem pouco também, tá? Ali do artigo 18 até o artigo 24, que traz ali das medidas protetivas de urgência. Sempre quando você for resolver uma questão da Lei Maria da Penha que fala de medida protetiva de urgência, pensa que isso tem que ser feito para ontem, tá? Tem que ser feito logo. Por quê? As medidas protetivas de urgência, elas são para salvar ali a integridade física da mulher, a mulher que foi vítima de violência doméstica e familiar, tá? Então essas medidas são realmente de urgência, tem que ser feita para ontem, tem que ser feita
logo. Por quê? Porque aquela mulher corre risco aí à sua integridade, principalmente sua integridade física, tá bom? Então sempre pense, as medidas protetivas de urgência têm que ser feitas logo, tá? Leve isso para sua prova. O que eu trouxe para vocês? Eu trouxe uma mudança que teve em 2024, que foi aí da pena do artigo 24A, tá? Que foi mudada essa pena aí ano passado, então é algo que está muito fresco. Então, como eu acredito que sua banca vai trazer alguma coisa de pena, essa é uma pena que vale a pena você decorar, tá bom? E trouxe também as medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor, tá? Eu escolhi aqui porque fala ali das medidas protetivas de urgência à vítima, ao agressor, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês a do agressor, mas como falei para vocês, gente, é para você ter lido todo o seu edital, é um edital bem enxuto, tá? Por isso eu falo, as questões também que eu comercializo aqui, as 240 questões, ajudam você também nisso. Você faz a leitura ali da lei e depois você faz questões. Isso entra muito mais na sua cabeça, ajuda muito mais a entrar aí todo o conteúdo na sua cabeça, tá bom? Vamos aqui então, Lei Maria da Penha. Eu já trouxe aqui já do crime, tá? Foi a primeira coisa que eu trouxe para vocês, como é uma novidade, como mudou isso não faz muito tempo, então já trouxe para vocês aí, já para realmente ficar fresco aí na sua cabeça, tá bom? Então, Lei Maria da Penha, do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, descumprimento das medidas protetivas de urgência, tá? Então, artigo 24A, descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nessa lei, a pena de reclusão de 2 a 5 anos em multa. Kaique, o que é uma medida protetiva de urgência? Vamos lá, vou te explicar, tá? Veja bem, determinado agressor, determinado homem, vou usar um exemplo aqui, o João, ele agrediu Maria, a esposa dele, tá? E aí Maria foi lá na delegacia, fez todo o trâmite, tá? João foi recolhido ali à prisão, só que a primeira vez que João agride Maria, João não fica muito tempo preso. Aí o que Maria faz? Maria vai, leva isso perante um juiz e o juiz vai e concede a ela uma medida protetiva. O que seria essa medida protetiva? A medida protetiva vai falar que João não pode se aproximar de Maria a 200 metros, por exemplo. João, a partir do momento que ele se aproxima de Maria a mais de 200 metros, João vai lá bater na porta da casa de Maria, por exemplo, ele está descumprindo uma medida protetiva de urgência. João, descumprindo essa medida protetiva de urgência, ele vai estar aqui concorrendo a esse crime aqui. Gente, acontece muito, acontece todo dia, para falar a verdade para vocês. É uma das coisas que a Guarda Municipal mais atua, é nesse descumprimento de medida protetiva. O cara realmente vai lá bater na porta da mulher, vai encher a merda do saco da mulher, porque ele não aceita o término da relação, tá? Então, realmente, isso acontece, tá? E a Guarda Municipal atua demais nisso. O que acontece? Se o cara for pego, a pena que ele pode chegar aí é reclusão de 2 a 5 anos. Só que tem uma coisa que é muito interessante, ó. A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que a deferiu, tá? Mas esse 2 aqui é a mais importante. Na hipótese de prisão em flagrante, então a mulher chamou a Guarda Municipal foi lá e prendeu o cara, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança. Por que isso é importante? Porque muitas vezes, antigamente, levava-se essa mulher para a delegacia de polícia e o próprio delegado levava essa mulher junto com o agressor para a delegacia de polícia e o próprio delegado ia e soltava já o agressor. Agora não pode mais, o delegado não tem mais esse poder de soltar o agressor se essa mulher já tiver uma medida protetiva de urgência. A única pessoa que pode soltar esse agressor é o juiz depois de 24 horas na audiência de custódia. Tá? Na audiência de custódia o juiz pode soltar esse cara, mas é garantido que esse cara vai ficar pelo menos um dia preso. E geralmente está ficando mais, tá? Graças a Deus, geralmente aí, os caras que descumprem essa medida protetiva de urgência tá ficando mais tempo preso, tá bom? O disposto nesse artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis. Então, essa penalidade aqui não exclui as outras sanções aí que são cabíveis ao agressor, tá bom? Gente, essa parte aqui do crime é o único crime que tem na Lei Maria da Penha, é esse descumprimento de medida protetiva de urgência. Espero que tenha ficado bem claro para vocês essa parte. Vamos falar aqui das medidas protetivas agora
que obrigam ao agressor. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta lei, o juiz poderá aplicar de imediato. Lembra que eu falei para você, gente? São medidas protetivas de urgência, tá? O juiz ele pode aplicar de imediato, na hora, tá bom? Ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras. A primeira de todas, gente, já é a suspensão da posse ou restrição do porte de arma. Se você é um guarda municipal e você for lá e bater na sua mulher, você vai perder o seu porte de arma e eu espero de coração que você também perca o seu uniforme, tá? Porque você está aqui para defendê-las e não para agredi-las, tá? Então, se você for um guarda municipal e fizer isso, além de você perder o seu porte, eu torço de coração para que você perca o seu uniforme também, tá bom? Outra medida protetiva aqui é o afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Cara, isso aqui dá muita confusão, tá? Muitas vezes o cara fala assim, mas a casa é minha. Problema é seu, meu irmão. Problema é seu que a casa é sua. Se o juiz, ele determinar que você vai sair, ela vai ficar lá, você vai pegar suas coisinhas, pôr nas suas costas e vai sair sim. Problema é seu que a casa está no seu nome, tá bom? Proibição de determinadas condutas, entre as quais aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância. Lembra que eu falei para vocês que quando o juiz dá lá a medida protetiva de urgência para a mulher, que ele coloca lá que ele não pode se aproximar dela a 200 metros, a 300 metros, o juiz realmente faz isso, ele delimita a quantidade aí, a distância que o agressor pode chegar da vítima, tá bom? Contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. Ele não pode ficar mandando mensagem de WhatsApp para ela, tá bom? Não pode. Se ele mandar mensagem de WhatsApp para ela, se ele ficar enchendo o saco dela, ele tá assim quebrando ali a medida protetiva de urgência, tá bom? Frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Então, por exemplo, essa ofendida sabe-se que ela faz academia na academia tal, e o agressor também faz. Problema do agressor. Se o juiz falar que ela não pode se aproximar, ele não pode ir mais naquela academia. Ele tem que procurar outra academia. Nossa, Kaique, mas isso é demais. Não é demais, tá? O cara bateu numa mulher, tá? O cara, para a mulher conseguir uma medida protetiva, esse cara fez um inferno na vida dessa mulher. Então, é muito, é pouco, tá? É muito pouco. Tá bom? Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar. Então, provavelmente que vai ser ouvido aqui o conselho tutelar, tá? Para saber se esse pai pode continuar ou não vendo os filhos dele. Ele vai saber se ele é uma ameaça para os filhos dele ou se ele foi uma ameaça apenas para a esposa, tá bom? Prestação de alimentos provisórios e provisionais, tá? Ele pode sim ser obrigado a pagar uma pensãozinha para ela. Comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação e acompanhamento psicossocial do agressor por meio de atendimento individual ou em grupo de apoio. Essas aqui, então, são as medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor. Tá bom? Gente, é isso que eu queria trazer de Maria da Penha para vocês. É extremamente importante que você leia todas as leis do seu edital completas, tá? Esse o resuminho aqui, vamos para as questões para a gente finalizar essa segunda parte do nosso resumo. Muito em breve solto aqui a terceira parte para vocês, tá bom? A Lei Maria da Penha possui medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor e que o juiz poderá aplicar de imediato ou separadamente, tais como a internação compulsória. Vocês leram internação compulsória aqui? Não. Tá errado? Não tem internação compulsória. Tá bom? 2. Comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação. Essa aqui tá certo. 3. Suspensão do direito ao trabalho do agressor. Gente, tá? Ele pode ser suspenso de frequentar determinados lugares, não o seu trabalho. Isso aqui tá errado. Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar. Também tá certo. Então, apenas 2 e 4 estão certos. Está na não, aqui. Alternativa C. Bacana? 2. Agora, que eu falei para vocês, a mudança da lei. De acordo com a Lei Maria da Penha, descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência constitui um crime com pena de detenção
ou reclusão? Já elimina as duas de detenção. O crime é de reclusão. Reclusão de 2 a 5 ou de 4 meses a 3 anos? Não, aqui ó. Reclusão de 2 a 5 anos e multa. A 2 aqui é nossa alternativa B. Bacana, gente? Então, da Lei Maria da Penha, o que eu queria trazer para vocês era isso. Essa foi a nossa primeira parte, tá? Trouxemos aqui todas essas leis. Na segunda parte, traremos as outras leis que foram cobradas no seu edital. Lembrando, Kaique, eu quero esse resumão aí que você fez aí, esse resumão, eu quero ele gratuitamente. É só mandar mensagem aqui nesse WhatsApp aqui, caso você queira o resumo. Caso você queira também comprar as 240 questões aqui no valor de R$ 39,90 ou os simulados aqui, caso você também tenha interesse, é só mandar mensagem também no mesmo o WhatsApp. Bacana? Espero ter ajudado vocês. Volto muito em breve aí com a parte 3. Vou ficando por aqui. Forte abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo. Valeu!